Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, graça e paz. Somos chamados a acolher cada vez mais o amor de Deus em nossas vidas. Hoje a Igreja nos convida, por seu Santo Evangelho, a pensarmos no jejum. Então eu convido você a ficar aqui comigo nessa reflexão. Nós vamos refletir então sobre o valor do jejum, sobre a importância que tem esta prática, né? Qual o sentido que ele tem dentro da nossa fé. Então, acompanhe a reflexão e vamos vivenciar bem este exercício que é proposto para nós na nossa caminhada cristã e que deve ser assumido por nós com sabedoria, né? Com consciência do que nós estamos fazendo. Vamos abrir o coração para acolher o Santo Evangelho. Jesus Cristo nos fala. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus 9, de 14 a 15. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhes Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles jejuarão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, querida irmã, quando nós falamos de jejum, nós precisamos ir buscar compreender cada vez mais o sentido, né, desta prática, deste ato, porque nós precisamos aprofundar cada vez mais a nossa fé e nesse aprofundamento, nessa reflexão, é que a gente vai crescendo como cristãos que somos. Então não basta fazer o jejum por fazer, é importante que tenhamos isso no coração. É preciso fazer com sentido para que ele possa ser frutuoso em nossas vidas e possa ser também um louvor generoso a Deus. Então, hoje Jesus encontra-se, né, com os discípulos de Jesus e os discípulos de João Batista. Tem esse encontro aí. Os discípulos de João Batista, eles vão ver que os discípulos de Jesus não praticam jejum. Então, aqui já tem um problema, porque os discípulos de João Batista praticavam o jejum, mas ficavam olhando para quem não praticava, né? Então, é importante lembrar que a gente não deve fazer o bem e ficar fiscalizando quem faz ou quem não faz, porque o julgamento, né, é um pecado grave que Jesus aponta na Sagrada Escritura. Então é importante que nós tenhamos um coração aberto para poder também não ficar julgando as pessoas, né, não ficar nesta observação cega daquilo que o outro está fazendo para poder apontar o dedo, para julgar, porque senão a gente caminha por um caminho que não é o caminho bom, que não é o caminho da verdade e da vida. Então, Jesus, ele recebe, né, os discípulos de João que vão fazer essa observação. E a observação já é um questionamento sobre o modo como eles se colocam diante da fé. E Jesus, em toda a sua ação, ele deseja ajudar-nos a fazer as coisas com sentido e buscando o verdadeiro sentido. E Jesus, então, vai dizer, olha, eu estou com os discípulos, eles não precisam fazer jejum. Chegará o dia em que o noivo será tirado, né? Que o Cristo será tirado, aí sim eles jejuarão. Por que é importante a gente refletir sobre essa frase de Jesus? Porque Jesus está dizendo, olha, o jejum é para abrir-nos para a presença de Deus, para a presença do próprio Cristo. E se o Cristo está com os discípulos plenamente, eles já estão experimentando esta alegria. Então, o que eles têm que fazer é uma experiência de vivenciar esta presença, porque eles não precisam de esperar, eles já estão a experimentar. Então, é uma abertura para o acolhimento da graça de Deus, a experiência do jejum. Nos esvaziamos dos alimentos que são importantes para poder deixar-nos preencher inteiramente por Deus. É o jejum, nesse sentido, um símbolo do esvaziamento que nós devemos ter em relação a tantas coisas que vão tomando conta das nossas vidas e que vai tirando a centralidade de Deus do nosso coração, porque a gente preenche o coração com tantas coisas. Então precisamos fazer o jejum do alimento,
mas sobretudo o jejum das coisas que nos distanciam de Deus, que tiram o nosso foco, que tira a centralidade de Deus das nossas vidas. Então, um grande objetivo do jejum é justamente acolher o Cristo em nossas vidas, ou abrir-nos para este acolhimento. Nos esvaziamos para sermos preenchidos. Aí, querido irmão, querida irmã, nós somos chamados a pensar também numa dimensão que é amorosa do jejum, porque nós fazemos comunhão com o jejum, com a abstinência, nós fazemos comunhão com o Cristo que se deu inteiramente por nós. Então, toda vez que nós fazemos este sacrifício do jejum, nós nos associamos ao grande sacrifício amoroso que Deus fez por cada um de nós ao entregar a sua própria vida para o nosso bem e para a nossa salvação. Quando jejuamos, entramos em comunhão com Cristo na cruz, que deu a sua vida por cada um de nós. Ele se esvaziou inteiramente. Ele fez uma descida. Ele se entregou totalmente por nós. Ao jejuarmos, nós estamos fazendo comunhão com essa entrega amorosa que Deus faz por cada um de nós, que deu a sua própria vida para a nossa salvação. Esvaziamo-nos do alimento, devemos esvaziar-nos também do egoísmo, do orgulho, né? É um convite que nos é feito para nos associarmos ao Cristo que se esvaziou inteiramente de si para dar-se a nós, para fazer tudo por nós, para dar a sua vida para o nosso bem e para a nossa salvação. Então o jejum nos leva a fazer comunhão com Cristo Senhor, que esvaziou-se inteiramente para trazer o bem para nós. Então nós acolhemos, ou abrimos-nos para o acolhimento deste bem, justamente esvaziando-nos do alimento, mas sobretudo das coisas que fazem mal, né? Então quando nós jejuamos, a gente deveria pensar, eu estou deixando de comer, mas o que é mais que eu preciso deixar, né? A raiva, o ódio, né? E essas coisas não é só um dia que a gente deve deixar, né? O jejum a gente faz um dia, né? Não precisa fazer todos os dias de jejum, mas das coisas más nós devemos jejuar sempre, devemos jogar fora sempre, né? Então é uma oportunidade também para pensarmos, jejuando, quais são as coisas que eu preciso tirar da minha vida. E depois o jejum, ele tem também uma dimensão amorosa no sentido de que ele nos une àqueles que estão sofrendo. Então nós jejuamos, nós entramos em comunhão com tantos irmãos e irmãs que muitas vezes não têm nem o necessário para sobreviver, que vivem muitas vezes na miséria, vivem com fome, com uma fome constante. Então nós nos associamos também a esses nossos irmãos e irmãs. E associados a eles somos chamados, queridos irmãos e irmãs, a fazer a experiência de nos abrir para um outro ato, que é muito próprio da quaresma e que é muito próprio do cristão, que é a caridade. Então o jejum deve nos motivar a estar em comunhão com os irmãos que sofrem. Por isso, aquilo que a gente deixa de comer deve lembrar que tem muitos irmãos que não têm nas suas mesas o pão necessário. E deve nos levar também a ter atitudes que sejam de verdadeira caridade, que produzam, que busque dar alimento a quem tem fome. Mas isso não somente a gente comprar alguma coisa e dar para alguém, mas ter uma prática de vida que seja uma prática que ajude outras pessoas a terem o alimento necessário. Uma das coisas importantes é que nós devemos evitar o desperdício, né? Não ter a mais do que aquilo que nós precisamos, viver uma vida simples, né? Não viver uma vida de apego. O jejum também nos ajuda a isso. Então o jejum tem essa dimensão de nos levar a olhar para o outro como irmão e ver as necessidades que ele tem, associar-nos aos sofrimentos dos irmãos e irmãs. É também um caminho que nós somos chamados a fazer ao experimentar fazer jejum. E como fazer jejum? Pode-se fazer o jejum total, né? Pode-se fazer aquele jejum que é chamado de jejum da igreja, possível para todo mundo, né? Então, podem exercer esse jejum. A sexta-feira, um dia especial para a gente poder viver essa experiência do jejum. Então, acordou de manhã, toma um café leve, fica até meio-dia sem comer nada, meio-dia almoça moderadamente, depois fica à tarde sem comer, à noite come novamente moderadamente e oferece tudo isso
para Deus e oferece também pelo bem dos irmãos e irmãs que sofrem. Então é um caminho que nós somos chamados a fazer, né? Sem precisar passar por sofrimento. Por isso a igreja diz que as pessoas que estão doentes, os idosos, são dispensados do jejum, justamente porque precisam, né, de comer constantemente, então estão dispensadas. Podem fazer seu sacrifício de uma outra forma, pode fazer sua penitência de uma outra forma. Então a igreja ela é solidária também com aqueles que estão passando por doença, né, que estão na idade avançada, porque permite também estarem liberados desta prática e permitem também que façam uma outra forma de sacrifício, de penitência. Então que a graça de Deus nos ajude a viver também bem essa prática. E Jesus vai chamar a atenção não para mostrar para as outras pessoas, mas porque faz bem para nós e que deve também fazer bem para as outras pessoas, né? Deve nos levar a fazer o bem para as outras pessoas. Que a graça de Deus te acompanhe, meu irmão, minha irmã. E hoje uma pergunta: como está o seu coração? O que está guardando aí no coração? Quais são os jejuns que você precisa fazer? O que precisa fazer para poder liberar o espaço para que Deus possa reinar de verdade no seu coração? Quais são as coisas que você precisa jogar fora? Então reflita neste dia sobre essa pergunta, sobre esse questionamento. Uma boa oração diária para você. Fica com Deus, a bênção de Deus venha generosa, Pai, Filho e Espírito Santo, e permaneça para sempre. Um abraço forte. Fica com Deus.